Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Uma visita de Alcibíades. Carta do desembargador X ao chefe de polícia da corte. Corte, 20 de setembro de 1875. Desculpe Vossa Excelência o tremido da letra e o desgrenhado do estilo. Entendê-lo-á daqui a pouco. Hoje à tardinha, acabado o jantar, enquanto esperava a hora do cassino, estirei-me no sofá e abri um tomo de Plutarco. Vossa Excelência, que foi meu companheiro de estudos, há de lembrar-se que eu, desde rapaz, padecia esta devoção do grego. Devoção ou mania, que era o nome que Vossa Excelência lhe dava, e tão intensa que me ia fazendo reprovar em outras disciplinas. Abri o tomo, e sucedeu o que sempre se dá comigo quando leio alguma cousa antiga. Transporto-me ao tempo e ao meio da acção ou da obra. Depois do jantar, é excellente. Dentro de pouco, acha-se a gente numa via romana, ao pé de um pórtico grego ou na loja de um gramático. Desaparecem os tempos modernos, a insurreição da Herzegovina, a guerra dos carlistas, a rua do ouvidor, o circo Chiarini. 15 ou 20 minutos de vida antiga e de graça, uma verdadeira digestão literaria. Foi o que se deu hoje. A página aberta acertou de ser a vida de Alcibíades. Deixei-me ir ao sabor da loquela ática. Daí a nada entrava nos Jogos Olímpicos, admirava o mais guapo dos atenienses, guiando magnificamente o carro, com a mesma firmeza e donaire com que sabia reger as batalhas, os cidadãos e os próprios sentidos. Imagine Vossa Excelência se vivi. Mas o moleque entrou e acendeu o gás. Não foi preciso mais para fazer voar toda a arqueologia da minha imaginação. Apenas volveu a historia, enquanto os olhos me cabiam das nuvens, isto é, nas calças de brim branco, no paletó de alpaca e nos sapatos de cordovão. Então refleti comigo. Que impressão daria ao ilustre ateniense o nosso vestuário moderno? Sou espiritista desde alguns meses. Convencido de que todos os systemas são puras nihilidades, resolvi adotar o mais recreativo deles. Tempo virá em que este não seja só recreativo, mas também útil à solução dos problemas históricos. É mais summario evocar o espirito dos mortos do que gastar as forças críticas, e gastá-las em pura perda, porque não há raciocinio nem documento que nos explique melhor a intenção de um acto do que o próprio autor do acto. E tal era o meu caso desta noite. Conjecturar qual fosse a impressão de Alcibíades era despender o tempo sem outra vantagem, além do gosto de admirar a minha própria habilidade. Determinei, portanto, evocar o ateniense. Pedi-lhe que comparecesse em minha casa, logo, sem demora. E aqui começa o extraordinario da aventura. Não se demorou Alcibíades em acudir ao chamado. 2 minutos depois estava ali, na minha sala, perto da parede. Mas não era a sombra impalpável que eu cuidara ter evocado pelos methodos da nossa escola. Era o próprio Alcibíades, carne e osso, vero homem, grego authentico, trajado à antiga, cheio daquella gentileza e desgarre com que usava arengar as grandes assembleias de Athenas, e também um pouco aos seus pataus. Vossa Excelência, tão sabedor da historia, não ignora que houve também pataus em Athenas. Sim, Athenas também os possuiu, e esse precedente é uma desculpa. Juro a Vossa Excelência que não acreditei. Por mais fiel que fosse o testemunho dos sentidos, não podia acabar de crer que estivesse ali, em minha casa, não a sombra de Alcibíades, mas o próprio Alcibíades redivivo. Nutria ainda a esperança de que tudo aquillo não fosse mais do que o effeito de uma digestão mal rematada, um simples effluvio do Chilo, através da luneta de Plutarco. E então esfreguei os olhos, fitei-os e... Que me queres? Perguntou elle. Ao ouvir isto, arrepiaram-se-me as carnes. O vulto falava, e falava grego, o mais puro ático. Era elle, não havia duvidar de que era elle mesmo, um morto de 20 séculos, restituido á vida,
tão cabalmente como se viesse de cortar agora mesmo a famosa cauda do cão. Era claro que, sem o pensar, acabava eu de dar um grande passo na carreira do espiritismo, mas ai de mim, não o entendi logo e deixei-me ficar assombrado. Ele repetiu a pergunta, olhou em volta de si e sentou-se numa poltrona. Como eu estivesse frio e tremulo, ainda o estou agora. Ele, que o percebeu, falou-me com muito carinho e tratou de rir e gracejar para o fim de devolver-me o sossego e a confiança. Hábil como outrora. Que mais direi a vossa excelência? No fim de poucos minutos conversávamos os dous, em grego antigo. Ele, repatriado e natural. Eu, pedindo a todos os santos do céu a presença de um criado, de uma visita, de uma patrulha, ou se tanto fosse necessário, de um incêndio. Escusado é dizer a vossa excelência que abri mão da ideia de o consultar acerca do vestuário moderno. Pedir um espectro, não um homem de verdade, como dizem as crianças. Limitei-me a responder ao que ele queria. Pediu-me noticias de Athenas, deles. Disse-lhe que ela era, enfim, a cabeça de uma só Grécia. Narrei-lhe a dominação muçulmana, a independência, Botzaris, Lord Byron. O grande homem tinha os olhos pendurados da minha boca, e mostrando-me admirado de que os mortos lhe não houvessem contado nada, explicou-me que à porta do outro mundo afrouxavam muito os interesses deste. Não vira Botzaris nem Lord Byron. Em primeiro lugar, porque é tanta e tantíssima multidão de espíritos que estes se fazem naturalmente desencontrados. Em segundo lugar, porque eles lá congregam-se não por nacionalidades ou outra ordem, senão por categorias de índole, costume e profissão. Assim é que ele, Alcibiades, anda no grupo dos políticos elegantes e namorados, com o Duque de Buckingham, o Garré, o nosso Maciel Monteiro, etc. Em seguida, pediu-me notícias atuais. Relatei-lhe o que sabia, em resumo. Falei-lhe do parlamento hellenico e do método alternativo com que bulgares e comandouros, estadistas seus patrícios, imitam Disraeli e Gladstone, revezando-se no poder, e assim como estes, a golpes de discurso. Ele, que foi um magnifico orador, interrompeu-me. Bravo, atenienses! Se entro nestas minúcias, é para o fim de nada omitir do que possa dar a vossa excelência o conhecimento exato do extraordinário caso que lhe vou narrando. Já disse que Alcibiades escutava-me com avidez. Acrescentarei que era esperto e arguto. Entendia as cousas sem largo dispêndio de palavras. Era também sarcástico. Ao menos assim me pareceu em 1 ou 2 pontos da nossa conversação. Mas no geral dela, mostrava-se simples, atento, correto, sensível e digno. E gamenho, note vossa excelência, tão gamenho como outrora. Olhava de soslaio para o espelho, como fazem as nossas e outras damas deste século. Mirava os borzeguins, compunha o manto, não saía de certas atitudes esculturais. Vá, continua, dizia-me ele, quando eu parava de lhe dar noticias. Mas eu não podia mais. Entrado no inextricável, no maravilhoso, achava tudo possível. Não atinava por que razão. Assim como ele vinha ter comigo ao tempo, não iria eu ter com ele a eternidade. Esta ideia gelou-me. Para um homem que acabou de digerir o jantar e aguarda a hora do cassino, a morte é o último dos sarcasmos. Se pudesse fugir... Animei-me. Disse-lhe que ia a um baile. Um baile? Que coisa é um baile? Expliquei-lhe. Ah, ver dançar a pírrica. Não, emendei eu. A pírrica já lá vai. Cada século, meu caro Alcibiades, muda de danças como muda de ideias. Nós já não dançamos as mesmas cousas do século passado. Provavelmente o século XX não dançará as deste. A pírrica foi-se, com os homens de Plutarco e os numes de Hesíodo. Com os numes? Repeti-lhe que sim, que o paganismo acabara, que as academias do século passado ainda lhe deram abrigo, mas sem convicção nem alma, que as mesmas bebedeiras arcádicas, Evoé, Padre Bassareu, Evoé, etc. Honesto passatempo de alguns desembargadores pacatos, essas mesmas estavam curadas, radicalmente curadas. De longe em longe, acrescentei, um ou outro poeta, um ou outro prosador, alude aos restos da teogonia pagã, mas só o faz por gala ou brinco, ao passo que a ciência reduziu todo o Olimpo a uma simbólica. Morto, tudo morto. Morto Zeus? Morto. Dionisos, Afrodite? Tudo morto.
O homem de Plutarco levantou-se. Andou um pouco, contendo a indignação, como se dissesse consigo, imitando o outro: Ah, se lá estou com os meus athenienses! Zeus, Dionysos, Aphrodite! Murmurava de quando em quando. Lembrou-me então que ele fora uma vez accusado de descaso aos deuses, e perguntei a mim mesmo de onde vinha aquella indignação posthuma e naturalmente postiça. Esquecia-me, um devoto do grego. Esquecia-me que ele era também um refinado hypocrita, um illustre dissimulado. E quase não tive tempo de fazer esse reparo, porque Alcibiades, detendo-se repentinamente, declarou-me que iria ao baile comigo. Ao baile? Repeti attonito. Ao baile! Vamos ao baile! Fiquei aterrado. Disse-lhe que não era possível, que não o admitiriam com aquelle trajo. Pareceria doudo. Salvo se ele queria ir lá representar alguma comedia de Aristophanes, acrescentei rindo para disfarçar o medo. O que eu queria era deixá-lo, entregar-lhe a casa, e uma vez na rua não iria ao cassino, iria ter com vossa excelência. Mas o diabo do homem não se movia. Escutava-me com os olhos no chão, pensativo, deliberante. Calei-me. Cheguei a cuidar que o pesadelo ia acabar, que o vulto ia desfazer-se e que eu ficava ali com as minhas calças, os meus sapatos e o meu século. Quero ir ao baile, repetiu ele. Já agora não vou sem comparar as danças. Meu caro Alcibiades, não acho prudente um tal desejo. Eu teria certamente a maior honra, um grande desvanecimento, em fazer entrar no cassino o mais gentil, o mais feiticeiro dos athenienses. Mas os outros homens de hoje, os rapazes, as moças, os velhos, é impossível. Por quê? Já disse, imaginarão que és um doudo, um comediante. Por que essa roupa? Que tem? A roupa muda-se. Irei à maneira do século. Não tens alguma roupa que me emprestes? Ia dizer que não. Mas ocorreu-me logo que o mais urgente era sair, e que uma vez na rua, sobravam-me recursos para escapar-lhe. Então disse-lhe que sim. Pois bem, tornou ele levantando-se, irei à maneira do século. Só peço que te vistas primeiro para eu aprender e imitar-te depois. Levantei-me também e pedi-lhe que me acompanhasse. Não se moveu logo, estava assombrado. Vi que só então reparara nas minhas calças brancas. Olhava para ellas com os olhos arregalados, a boca aberta. Enfim perguntou por que motivo trazia aquelles canudos de panno. Respondi que por maior commodidade. Acrescentei que o nosso século, mais recatado e util do que artista, determinara trajar de um modo compativel com seu decoro e gravidade. Demais, nem todos seriam Alcibiades. Creio que o lisonjeei com isto. Ele sorriu e deu de ombros. Enfim. Seguimos para o meu quarto de vestir e comecei a mudar de roupa ás pressas. Alcibiades sentou-se mollemente n'um divã, não sem elogiá-lo, não sem elogiar o espelho, a palhinha, os quadros. Eu vestia-me, como digo, ás pressas, ancioso por sair á rua, por meter-me no primeiro tílburi que passasse. Canudos pretos? Exclamou elle. Eram as calças pretas que eu acabava de vestir. Exclamou e riu, um risinho em que o espanto vinha mesclado de escarneo, o que offendeu grandemente o meu melindre de homem moderno. Porque, note vossa excelência, ainda que o nosso tempo nos pareça digno de critica e até de execração, não gostamos de que um antigo venha mofar delle as nossas barbas. Não respondi o atheniense, franzi um pouco o sobrolho e continuei a abotoar os suspensorios. Ele perguntou-me então por que motivo usava uma cor tão feia. Feia, mas séria, disse-lhe. Olha, entretanto, a graça do corte. Vê como cai sobre o sapato, que é de verniz, embora preto, e trabalhado com muita perfeição. E vendo que ele abanava a cabeça. Meu caro, disse-lhe, tu podes certamente exigir que o Jupiter olympico seja o emblema eterno da majestade. É o dominio da arte ideal, desinteressada, superior aos tempos que passam e aos homens que os acompanham. Mas a arte de vestir é outra cousa. Isto que parece absurdo ou desgracioso é perfeitamente racional e bello. Bello à nossa maneira, que não andamos a ouvir na rua os rapsodos recitando os seus versos, nem os oradores os seus discursos, nem os philosophos as suas philosophias. Tu mesmo, se te acostumares a ver-nos, acabarás por gostar de nós, porque... Desgraçado! Bradou elle atirando-se a mim. Antes de entender a causa do grito e do gesto, fiquei sem pinga de sangue. A causa era uma illusão.
Como eu passasse a gravata à volta do pescoço e tratasse de dar o laço, Alcibiades suppôs que ia enforcar-me, segundo confessou depois. E na verdade estava pálido, tremulo, em suores frios. Agora quem se riu fui eu. Ri-me e expliquei-lhe o uso da gravata, e notei que era branca, não preta, posto usássemos também gravatas pretas. Só depois de tudo isso explicado é que ele consentiu em restituir-ma. Atei-a, enfim, depois vestiu o colete. Por Afrodite! Exclamou ele. És a cousa mais singular que jamais vi na vida e na morte. Estás toda cor da noite. Uma noite com 3 estrelas apenas, continuou apontando para os botões do peito. O mundo deve andar immensamente melancólico, se escolheu para uso uma cor tão morta e tão triste. Nós éramos mais alegres. Vivíamos... Não pôde concluir a frase. Eu acabava de enfiar a casaca, e a consternação do ateniense foi indescriptível. Caíram-lhe os braços. Ficou sufocado. Não podia articular nada. Tinha os olhos cravados em mim, grandes, abertos. Creia vossa excelência que fiquei com medo, e tratei de apressar ainda mais a sabida. Estás completo? Perguntou-me ele. Não, falta o chapéu. Oh, venha alguma cousa que possa corrigir o resto, tornou Alcibiades com voz suplicante. Venha, venha. Assim, pois, toda a elegância que vos legamos está reduzida a um par de canudos fechados e outro par de canudos abertos? E dizia isto, levantando-me as abas da casaca. E tudo dessa cor enfadonha e negativa? Não, não posso crê-lo. Venha alguma cousa que corrija isto. Que é que falta, dizes tu? O chapéu. Põe o que te falta, meu caro. Põe o que te falta. Obedeci. Fui dali ao cabide. Despendurei o chapéu e pulo na cabeça. Alcibiades olhou para mim, cambaleou e caiu. Corri ao ilustre ateniense para levantá-lo, mas, com dor o digo, era tarde. Estava morto. Morto pela 2ª vez. Rogo a vossa excelência se digne de expedir suas respeitáveis ordens para que o cadáver seja transportado ao necrotério e se proceda ao corpo de delito, relevando-me de não ir pessoalmente à casa de vossa excelência agora mesmo, 10 da noite, em atenção ao profundo abalo por que acabo de passar, o que, aliás, farei amanhã de manhã, antes das 8. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com